Paz do Senhor, meus amados. Hoje, início da temporada, você nasceu para ser luz. Você tem essa certeza que você nasceu para ser luz? Você tem essa certeza, jovem, que você nasceu para ser luz? A Bruna disse que ela nasceu para ser luz. Você tem certeza, jovem, que você nasceu para ser luz? Mas o que você precisa para ser luz? Essa é a pergunta dessa noite. O que nós precisamos para ser luz? O que você precisa para ser luz? Vamos lá. Mateus, capítulo 5. Como aquela já antecedeu lendo os versículos, eu só vou ler a partir do 13, que diz assim, ó: Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder seu sabor, com que há de salgar? Para nada mais é bom, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte do alqueire, mas sobre um castiçal, e dá luz a todos que estão na casa. Verso 16 diz assim: Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Peço a vocês que não fechem a sua Bíblia. Primeiro aqui, irmão, eu vou trazer uma introdução desse capítulo 5, aqui de Mateus. Esse capítulo 5, quando ele começa falando, o verso 1 diz assim, ó: E vendo as multidões, ele subiu ao monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se deles os seus discípulos. Isso quer dizer que Jesus estava vendo a multidão, e aí ele subiu ao monte para ensinar, e quem se aproximou foram os discípulos. E se nós tiver parâmetro, assim, olhar panoramicamente o verso 5, o capítulo 5 inteiro, vai falar de propósito, vai falar de provas, vai falar de lutas e vai falar de galardão. E o foco principal é felicidade. Mas quando eu olho aqui para o verso 5, para o capítulo 5, para o verso 1, quando ele fala e se aproximaram-se dele os discípulos, Deus já me ensina alguma coisa. Eu só tenho plena felicidade em Jesus. Eu só tenho plena felicidade se eu tiver contato, se eu tiver a proximidade do Senhor. Se eu estiver longe do Senhor e não tiver proximidade com Ele, eu não tenho felicidade plena. Eu posso ter felicidade, mas essa felicidade vai ser momentânea e passageira. Mas quando eu me aproximo do Senhor, Ele garante total e plena felicidade. A felicidade plena e completa, duradoura, eu só tenho quando eu me aproximo de Jesus. E quem tem a proximidade com o Mestre é extremamente feliz. No verso 2 ao verso 11, Deus nos ensina que o cristão tem uma vida de luta, tem vida de processo, tem vida de propósito e vida de bênção. O sermão está nos ensinando que temos processos ruins, que sempre terá propósito. E esse propósito é sempre para nos moldar, para nós estarmos aptos para receber as bênçãos do Senhor. Olha o que esse verso 5, esse capítulo 5, ele nos ensina. Que a nossa vida tem processos bons, tem processos ruins, tem altos e baixos, mas tudo isso é permissão do Senhor. Porque o propósito dele é nos moldar para ele nos galardoar. Então essa é a vida do crente, essa é a vida do cristão, essa é a minha vida e a sua vida. Hoje, a palavra profética não é você vai receber, a palavra profética hoje é suporta o processo, suporta os processos, suporta os momentos ruins,
suporta a dificuldade. Por quê? Porque no final tem galardão para a tua vida. Não, esse glória ele pode melhorar, porque tem galardão, mas você tem que suportar o processo. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui de brincadeira, nós não estamos aqui de passagem, estamos aqui para deixar um legado, estamos aqui para ser moldado, estamos aqui para fazer a diferença no Senhor. E para fazer a diferença no Senhor não é fácil, não. É preciso suportar o processo, é preciso suportar a dificuldade que vai ter na caminhada. A caminhada é difícil, a caminhada é árdua, mas suporte o processo, porque no final o Senhor te garante vitória. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. O Senhor garante vitória. O verso 12, ele nos traz esse ensino. Olha aí no verso 12 aí. O que está escrito na sua Bíblia? Exultai e olha aí, com toda a dificuldade se alegra. Com toda a dificuldade se alegra. Se você não der uma glória a Deus, eu vou continuar falando. Com toda a dificuldade se alegra no Senhor, porque Ele continua falando que Ele vai galardoar, que no final do processo tem vitória. Então, continua firme, meu irmão. A alegria do Senhor é a minha e a tua força. Quer ficar de pé? Se alegra no Senhor. O verso 13 vai dizer o quê? Vocês é o sal da terra. Jesus aqui traz outro ensinamento. Sal quer dizer essência, e é uma essência que não pode faltar. Teve uma vez, eu estava assistindo um reality show, vocês devem conhecer, o Masterchef. E aí, naquelas dinâmicas de fazer o prato, tudo, uma moça fez um prato tão bonito. Ela escolheu a melhor porcelana, ela preparou o melhor alimento, a melhor comida. Só que quando chegou na hora do chefe experimentar a comida estava faltando sal. Aí ele falou assim: o empratamento está ótimo, a comida está com uma cara muito boa, mas o gosto está tão ruim. Aí ela falou: Senhor, eu usei tanto. Ela falou, mas mestre, eu usei tanta coisa, eu usei cominho, eu usei isso, usei aquilo, os outros usei tanto. Ele falou, mas o ingrediente essencial, especial, você não usou, que foi o sal. A comida sem sal não é nada, e o crente sem essência também não é nada. O sal é a essência do Senhor, o sal é o bom perfume do Senhor para a nossa vida. E você, sem esse sal, sem esse toque do Senhor, a Bíblia fala, você só serve para ser pisado e envergonhado. Sabe o que o Senhor quer dizer? Eu não importa me vestir bonito, não importa eu ter uma boa oratória, não importa eu cantar bem, não importa eu pregar bem, se eu não tenho a essência do Senhor. Se eu não tiver a essência, de nada vale, meu irmão. Se eu não tiver a essência do Senhor, eu não vou conseguir ser a luz desse mundo e o sal dessa terra. Eu não vou conseguir, porque em 2 Coríntios diz assim: para Deus somos o aroma, somos o perfume e somos a essência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2 versículo 15. Você é o aroma do Senhor, você é o bom perfume do Senhor. É você que faz a diferença aí fora, é você que faz a diferença onde você chega, é você que faz a diferença em qualquer ambiente, é você, porque você tem o bom perfume do Senhor, você tem a essência do Senhor. E o verso 15 e o 16 falam sobre luz, que você é luz
e que você nasceu para brilhar diante dos homens e diante de todos. Sim ou não? Não é isso que está falando aqui? Você nasceu para brilhar. Deixai a sua luz brilhar diante dos homens. Deixai a luz brilhar. Mas olha que engraçado. Nós passamos por processo. Passamos por luto. Passamos por provações. Passamos por várias batalhas e guerras. E mesmo assim, o Senhor confia isso em nós. Você é luz. Olha como o Senhor acredita em mim e em você. Só que muitas das vezes nós não acreditamos em nós mesmos. Nós nos limitamos a tantas coisas e nos submetemos a tantas coisas para não brilhar. Mas o Senhor, a palavra de Deus para você nessa noite é: o Senhor confia em você, o Senhor confia no teu potencial, o Senhor, Ele tem total confiança em você e sabe que você nasceu para brilhar. Só que agora, meus irmãos, vai estreitar um pouco, porque quando se trata de luz, quando se trata de fazer a diferença, eu coloquei aqui, só que quando se falamos em ser luz, e que estamos nessa terra, e passamos processos, lutas e provações, e o Senhor diz que temos que deixar a luz brilhar, só que eu não consigo brilhar de qualquer jeito, só que eu não consigo ser luz de qualquer maneira, e para mim ser luz, eu preciso de algo que não é regimento interno da igreja. Eu preciso de uma essência, de um atributo do Senhor, um atributo moral do Senhor. Vou ensinar para vocês. Um atributo moral do Senhor é aquilo que o Senhor tem e Ele fala que nós somos obrigados a ter. É um atributo moral do Senhor. É atributo transferível, é aquilo que Ele transfere dele para a nossa vida. Você sabe qual é esse atributo? Quem se arrisca em dizer qual é esse atributo? É esse atributo que muda o ambiente, é esse atributo que faz você brilhar em meio a todas as circunstâncias ruins. Sabe que atributo é esse? Santidade. A santidade do Senhor. Não tem como eu ser luz, eu sendo profano. Não tem como eu ser luz, eu sendo igual aos outros. Não tem como eu ser luz, sendo igual o que os outros, fazendo o que os outros fazem. Não. Eu tenho que ser imagem e semelhança do Senhor. Se ser imagem e semelhança do Senhor, eu tenho que ter a essência e os atributos e as características do Senhor. E uma das características e atributos que Ele tem, e Ele fala que nós somos obrigados a ter, é a santidade. Santidade não é imposição dos líderes. Santidade não é imposição dos pastores. Santidade não é RI interno, não é regimento de igreja. Santidade é doutrina. Santidade, vou repetir, santidade é doutrina. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Vai lá, procura aí na sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, vai estar assim: portanto, ou está escrito. Se está escrito, tem que ser obedecido. Se está escrito, é estatuto. Se está escrito, é mandamento. Então, se é mandamento, tem que ser cumprido. E ele diz: porquanto está escrito, sede santos. Sede santo. Mas por que, Senhor? Porque eu sou santo. Sede santo, porque eu
sou santo. Está vendo como a santidade ela vem do Senhor? Está vendo que eu não posso viver a minha vida de qualquer jeito ou de qualquer maneira? Tem que haver santidade. Porque a santidade é um estatuto, santidade é uma característica do Senhor. E o ambiente onde eu estou não pode me corromper quem eu sou. Olha o que Deus colocou no meu coração, que nenhum ambiente, nenhuma circunstância pode me corromper quem eu sou, quem o Senhor diz que eu sou. E o Senhor diz que eu e você somos santos, eu e você somos luz, eu e você somos sal da terra e luz para o mundo. Então o mundo não pode dizer ao contrário, o mundo não pode ver em mim algo contrário, se não é esse: você é santo. Se você é santo, você santifica o ambiente, você santifica o local, você muda qualquer situação. Se está cortando aí, irmão, cortou aqui também. Desde o primeiro dia que foi estabelecido esse tema, você nasceu para ser luz, o Senhor me levou para essa mensagem, e o Senhor ficou trabalhando, e eu tentei fugir dessa mensagem, porque falar de santidade, irmão, é coisa terrível. Falar de santidade é complicado, mas eu estava na aula de teologia, falou de santidade. Eu estava orando, o Senhor falava de santidade. O irmãozinho trouxe a mensagem ontem, ele entrou na questão santidade. Eu falei, ele vai explanar agora a santidade e amanhã não precisa eu falar. Mas ele só deu uma pincelada e falou: você tem que ser santo, você tem que ser santo. Só que você precisa ser santo em todos os momentos. Você precisa vai ser santo através de todas as circunstâncias. Ei, jovens, a tua luz tem que brilhar na escola, em casa, na faculdade, em volta dos amigos, encontros familiares, festinhas que vocês frequentam. Vocês são obrigados a ser luz, vocês são obrigados a ser diferente, vocês são obrigados, vocês carregam a luz e a essência do Senhor. Então a sua essência não pode mudar com o ambiente, a tua essência não pode mudar com a circunstância, a sua essência não pode mudar por causa de ninguém. A sua essência é tua e ninguém toma. Você tem que brilhar e fazer a diferença. Essa é a nossa responsabilidade quando se trata de ser luz, é ser diferente em todo e qualquer ambiente ou situação. E o Senhor confiou isso para mim e para você. Porque, sabe por quê, irmão? Sabe por quê, jovem? Você não carrega qualquer essência. Você não carrega qualquer luz. Você carrega a essência do Pai e a luz do Espírito Santo. Hoje não vai ter gritaria, não. Hoje vai ter aprendizado. O que você carrega aí é muito importante. O que você carrega aí não é de qualquer pessoa, é do Pai e é do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele habita. Espírito Santo, ele mora. Espírito Santo, ele está com você aonde você colocar a planta dos teus pés. Então, aonde você estiver, aonde você chegar, não importa como é que está o ambiente, eu e você precisamos ser santos. Eu e você precisamos ser luz. Amém ou não amém, irmão? Santidade se refere ao Espírito Santo, todo mundo sabe disso.
E quando se refere ao Espírito Santo, é algo sério. Porque o Espírito Santo, ele não quer fazer uma visita. Espírito Santo, ele não vem de vez em quando. Espírito Santo, ele não quer um encontro casual. Não. O Espírito Santo, o Senhor, quer intimidade e relacionamento. E quando se fala de intimidade e de relacionamento, é todo dia, é toda hora, é todo momento. Você percebe que não é a hora que você quer, não é na hora que eu tenho tempo, não, Ele está disposto a estar com você em todo tempo, Ele está com você em todo o ambiente. Só que se você não cuidar do seu ambiente e não fazer o ambiente que você está permanecer santo, ele vai ser profano. E quando se torna profano, o Espírito Santo se retira. Porque o Espírito Santo, ele não habita em templo sujo. O Espírito Santo, ele não habita em casa imunda. O Espírito Santo, ele habita em quem é santo. E quem é santo é luz. E quem é luz não se corrompe. O Senhor exige de nós santidade. O Senhor exige de nós santidade. Isso significa que Ele está totalmente ele é totalmente distinto do pecado ou de coisa impura. A santidade do Senhor é tão suprema que ela está distinta de pecado ou coisa impura. Olha a nossa responsabilidade, porque o Senhor disse que o Espírito Santo, ele veio para morar dentro de mim e de você. Então, para mim ser luz, para mim ser sal, para mim brilhar, eu preciso ter santidade, eu preciso ter temor. E para mim ter santidade, eu preciso estar alicerçado na palavra do Senhor. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. É por isso, olha aí, olha o tamanho da santidade. É por isso que em Isaías 6, verso, olha o que o Senhor colocou no meu coração. Isaías 6:3, os serafins, ele declara: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A repetição da tripla santidade enfatiza a intensa e suprema santidade divina. Só que a Bíblia fala que você nasceu para ser santo. 1 Pedro diz: sede santo, porque eu sou santo. Então, se você é santo, ele está enfatizando: você tem que andar em intensidade com ele, você tem que andar em intensidade em busca, você tem que andar em intensidade da palavra, você tem que andar em intensidade em oração. Você prestou atenção no que o Senhor está falando com você? É oração em todo o tempo, é em busca em todo o tempo, é leitura da palavra em todo o tempo, é jejum em todo o tempo. Por quê? Você é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele exige intensidade na busca, intensidade na entrega, intensidade na minha personalidade. Quem você é? Você é luz. Então a sua luz, ela tem que ser intensa, a sua luz, ela tem que brilhar, a sua luz, ela não pode se apagar, e ninguém pode ofuscar a tua luz, porque você é luz, você tem o Espírito Santo. A santidade, ela reflete também qual é o nosso nível de relacionamento com Deus. Qual é o seu nível de relacionamento com Deus? A santidade de Deus é refletida em meu relacionamento com Ele.
Deus não quer encontros casuais. O Senhor não quer encontros de vez em quando. O Senhor quer intimidade, relacionamento, profundidade no Senhor. O Senhor quer profundidade. O Senhor quer intensidade. O Senhor não quer encontros casuais, não. Para mim ser luz, eu não posso ter encontro casual, encontro de vez em quando com o Senhor, não. Eu tenho que ter intensidade. Sabe por quê? O Senhor, o Espírito Santo, Jesus, Ele não nos visita, Ele não quer me visitar, Ele quer morar, Ele quer fazer morada dentro de mim e de você. É por isso que lá em João 14, 23, Ele diz: se alguém me ama, dentro desse relacionamento, dentro dessa intimidade, Ele quer amor. Olha o que Ele fala: se alguém me ama, Ele quer amor, e se tem amor, Ele guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viemos e faremos nele visita, passagem, fazemos o que? Morada. Então o Senhor não quer te visitar, Ele quer morar aqui. Ele quer morada, Ele quer intensidade. Então, para ser luz, eu tenho que ser morada do Senhor. Para mim ser luz, o Senhor tem que habitar aqui dentro. Para mim ser luz, eu não posso ter encontros casuais com o Senhor. Para mim ser luz, eu tenho que ser intenso no que eu faço. Para mim ser luz, eu não posso me corromper com nada. Para mim ser luz, eu não posso falar o que os outros falam. Para mim ser luz, eu não posso ali no meu ambiente de trabalho ser igual aos meus companheiros de trabalho. Não, porque eu sou morada do Senhor, eu sou diferente. Eu sou intenso na palavra, eu tenho amor pelo Senhor, eu tenho amor pela palavra, e esse amor é demonstrado em atitude e santidade. Vou repetir: o amor, ele é demonstrado em atitude e santidade. Não tem outra forma e nem outra maneira de você demonstrar amor pelo Senhor. É através da atitude e da intensidade do Senhor. E a palavra que Ele nos traz nessa noite é santidade. A palavra que o Senhor nos traz nessa noite é santidade. E para mim permanecer santo, eu preciso da palavra, eu preciso amar a palavra, eu preciso viver a palavra, eu preciso me adentrar, me aprofundar na palavra. É por isso que em João 17 ele diz: santifica-os pela tua verdade, e a tua verdade é a palavra. A palavra do Senhor, ela é a verdade que te santifica. Então não tem como você falar que não consegue ser santo. Não tem como você falar que quando você chega num ambiente que não é propício, que ali não estão fazendo coisas que agradam a Deus, naquele ambiente que você chega, que você é obrigado a estar, você dizer que você não consegue ser santo, posso te dizer uma coisa? Posso te dizer uma verdade? Você está mentindo. Porque hoje você está aqui e você está sendo alertado. Você quer se santificar? É pela palavra. É pela palavra. É pela palavra. É pela palavra. A palavra ela limpa. A palavra ela liberta. A palavra direciona. A palavra nos dá direção. A palavra ela traz renovo. A palavra ela traz conforto. A palavra ela nos levanta. A palavra ela nos separa. É a palavra. Viva a palavra. Quer ser luz? Viva a palavra. Quer brilhar? Viva a palavra. Quer ser essência? Viva a palavra. Não fuja disso. Fique na palavra. E a palavra diz: sede santo, porque eu sou santo. A palavra diz: você nasceu para brilhar. Você nasceu para ser luz. Olha o que Deus colocou nas tuas mãos. Você nasceu para ser luz. Aonde quer que você for, você é luz.
no seu trabalho você é luz, na tua casa você é luz, na tua escola você é luz, no meio dos seus amigos você é luz. Nós somos luz do Senhor, e nós não podemos nos corromper. Olha o que Deus colocou no meu coração. A intensidade que você busca a Deus vai revelar o teu nível de santidade, e o teu nível de santidade vai revelar o nível do seu brilho. Olha aí, a intensidade que você busca o Senhor, a intensidade que você busca o Senhor vai revelar o teu nível de intimidade com Ele, e o seu nível de intimidade com Ele vai revelar qual é o nível da tua luz. Qual é o nível que você está tendo como luz? Vai ser o nível da tua busca e da tua intensidade com o Senhor. Por isso que o Senhor fala: eu não vim fazer visita, eu quero fazer morada. Eu não quero um encontro casual. Eu não quero você só uma noite. Eu não quero você só pela manhã. Eu quero você em todo o tempo. Eu quero você em todo o tempo. Eu quero você em todos os momentos. Estou falando pausadamente para você guardar isso no coração, porque a Bíblia diz, o tema diz: você nasceu para ser luz, e você é preciso brilhar. Essa luz precisa brilhar, essa luz precisa brilhar nas trevas. Eu não posso ser igual às trevas, eu não posso compactuar com as trevas, eu não posso ser igual ao meu irmão que está na treva. Eu tenho que ser diferente, porque eu tenho um relacionamento íntimo com o Senhor. Sabe aquela oração que você deixou de fazer? Sabe aquele momento que você deixou de buscar? O Senhor está falando nessa noite: volta a fazer como de costume, volta a fazer aquilo que você costumava fazer. Volte a orar, volte a jejuar, volte a buscar, volte a se posicionar na presença do Senhor como homens e mulheres santos de Deus. A segunda palavra profética para mim e para você nessa noite é posicionamento. Quer brilhar? Tem que ter posição de crente. Quer brilhar? Tem que ter postura de crente. Quer brilhar? Tem que ter atitude de crente. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Eu me posiciono. Eu tenho postura de crente. E olha, as circunstâncias, as tribulações, as lutas não podem me tirar da minha posição de crente. Não é qualquer discussão que eu falo que eu quero. Não é qualquer momento que eu vou agir do jeito que eu quero. Porque o Senhor, Ele é onisciente, onipresente, e Ele está em todos os momentos. Ele está te vendo, Ele está te ouvindo, Ele está te presenciando. Então não tem para onde você fugir. Você tem que ser santo na presença dEle. E quando eu falo que situações não podem mudar a minha postura de crente, é porque no momento em que o pessoal, onde o momento que eu estou, está um falatório, está um momento de gíria, eu não posso falar em gíria. Jovens, você não pode se corromper nos intervalos da escola. Você não pode fazer parte daquele grupinho que denigre a imagem do Senhor. Pai, mãe, eu não posso
com as minhas atitudes, denegrir a imagem do Senhor, em palavras, com o meu achismo. Eu acho que é assim. Não, você não acha nada. É postura de crente. Eu não acho. Eu ajo na conformidade da palavra. Se a palavra está falando para mim me calar, eu me calo. Se a palavra está falando para mim deixar de lado, eu deixo de lado. Se a palavra está falando para mim falar, eu falo, mas aquilo que está baseado na palavra. A Bíblia fala que o que a boca fala do que o coração está cheio. Então encha o seu coração da palavra do Senhor. Porque se você se encher da palavra do Senhor, você vai ter coisas boas para falar. Você vai ter motivos para brilhar. Lembra que eu falei que a gente não brilha de qualquer jeito? Esse é o caminho para ser luz, é ser diferente. O caminho para ser luz, eu não ajo na conformidade do ambiente, não. Se eu cheguei e o ambiente está em trevas, e eu tenho que estar naquele ambiente, eu tenho que trazer luz para aquele ambiente. Porque quem olha para mim e para você espera uma palavra de bênção. Quem olha para mim e para você espera a postura de crente. Mas será que a nossa postura, será que a tua postura está sendo de crente? Naquele ambiente que não é propício para o Senhor? E você precisa estar ali? Será que a tua posição está sendo de crente? Será que você está brilhando? Será que você está trazendo luz? O glória some, eu sei disso. É difícil, irmão. É difícil receber essa palavra. Mas é só o primeiro dia. O outro que vai vir, vai dar outro caminho, vai trazer bênção para a tua vida. Mas antes de você receber a bênção, seja luz, sendo santo. Seja luz, vivendo em santidade. E quando se trata de santidade, se trata de luz, quando se trata de se santificar, não depende muito de Deus, depende mais de mim. Presta atenção no que eu vou falar. Quando se trata de santidade, quando se trata de ser luz, quando se trata de ser diferente, não exige muito de Deus, exige mais de mim. Sabe por quê? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20 e 21, diz assim: ora, numa casa não há somente vasos de ouro ou de prata, mas também de madeira e de barro, e alguns para a honra e outros para a desonra. O 21, portanto, se um homem se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, idôneo, que quer dizer útil, para o uso do mestre, e preparado para a boa obra. Só que quando ele fala, exige vaso de honra e vaso de desonra. Isso quer dizer, eu preciso me separar daqueles que envergonham a palavra. Eu posso estar num ambiente que tem crente, e esse crente pode fazer coisas erradas, mas eu vendo a postura dele como crente, e eu sendo crente, sabendo que eu tenho que brilhar, eu não posso ficar compactuando com o erro dele, e nem posso fazer o que ele faz. E é por isso que eu me separo. A primeira coisa que eu devo fazer é me separar. Você quer brilhar? Se separa. Você quer brilhar? Não fique num ambiente que não é propício para você, que não é propício para a tua santidade, que não é propício para o reino de Deus. Na minha casa, música mundana não pode ter. Por quê? Porque eu sou santo, eu sou vaso de honra, eu sou separado. Na minha casa não pode ter programação que vai denegrir a palavra do Senhor. Por quê? Eu sou vaso de honra, eu sou separado.
Ah, mas o irmão lá assiste. O irmão assiste, deixa o irmão. Eu não assisto, porque eu não vou com os irmãos, eu vou com a presença do Senhor. E se eu vou com a presença, eu brilho. E se eu brilho, eu sou diferente. E se eu sou diferente, eu sou santo. Segunda coisa, que não depende de Deus, depende de mim, é me consagrar. Presta atenção, jovem. Nós precisamos se consagrar. Além de eu me separar, eu preciso me consagrar. Você quer brilhar? Se consagra. Você quer brilhar, igreja? Se consagra. Se consagra em todo momento. Faça uma leitura da Bíblia. Faça uma oração de consagração pela tua vida. Você quer se consagrar? Cultua em todo o tempo. Não perca culto por situações banais. Não deixe de vir para a igreja por momentos do mundo. Não. Cultue, se consagre, busque. Porque é um modo de você se separar, é um modo de você brilhar. E não há brilho do Espírito Santo sem uma separação, sem uma consagração. Porque você é vaso que o Senhor está se referindo, sou eu, é o meu corpo, eu sou o templo do Espírito Santo, e quem cuida desse corpo, quem cuida dessa imagem, sou eu. Quem cuida dessa imagem para brilhar, sou eu. Por isso que ele fala, se separa. Você é vaso de honra. Você não foi feito para ser vaso de desonra. Você foi feito para honrar ao Senhor. E ainda ele continua. Portanto, se um homem, ele não fala se Deus, se um homem se purificar. A terceira coisa que eu preciso é me purificar no Senhor. Você quer brilhar? Você quer ser santo? Se purifica. Você quer permanecer na posição de crente? Se purifica, se purifica, se purifica. E depois ele fala: o homem que se purificar dessas coisas será vaso de honra. Aí é que vem a minha dedicação. Depois que eu me separo, depois que eu me consagro, depois que eu me purifico, aí eu me dedico à obra do Senhor. Você quer brilhar? Você tem que estar dedicado à obra do Senhor. Você tem que se dedicar. Por isso que ele fala, santificado e idôneo. Idôneo quer dizer que você é útil. Que você é útil no reino. Que você é útil na obra. Ei, jovens, você é útil na obra. Você é útil na presença do Senhor. O Senhor tem total confiança em você. O Senhor tem plena confiança na tua habilidade. Você é hábil, você é idôneo, você é útil para o Senhor. Quem são aqui os mais velhos? Você também, você é muito útil para o Senhor. Então se separa, se consagra, se purifica, se dedica à obra do Senhor. E ainda o Senhor continua falando: santificados e idôneos para o uso do mestre e preparado para a boa obra. Preparado para a boa obra, prestação de serviço para o Senhor. Você quer se manter sendo luz? Preste serviço para o Rei. Preste serviço para o Senhor. Se separa, se consagra, se purifica, se dedica. Que se você fizer esses 4 elementos, você vai estar preparado para a boa obra do Senhor. O Senhor está te preparando para uma boa obra. O Senhor está te preparando para algo grande.
o Senhor está te preparando para algo que ainda não chegou no teu coração. Então se consagra, purifica, se separa, porque o Senhor conta com você. O Senhor não conta com outro, o Senhor conta comigo e com você para essa boa obra dele. E ele diz: nessa obra você precisa ser luz, nessa caminhada você precisa ser luz, nessa trajetória você tem que brilhar, você tem que fazer a diferença. Porque só assim o povo vai olhar para você sendo luz, você sendo separado, você sendo diferente. Quem está em tua volta vai querer ter essa luz, quem está em tua volta vai querer ter esse Cristo que habita em você. Como é que eu vou contagiar outras pessoas se eu não tenho esses atributos? Se eu não me consagro, se eu não me separo, se eu sou igual a todo mundo? Não tem como, você só vai ser mais um. Agora, se você se separar, se consagrar, se dedicar, prestar serviço para o Senhor, ser uma pessoa idônea, ser uma pessoa útil, ser uma pessoa posicionada, pode ter certeza, pessoas vão olhar para você. Meu Deus, a pessoa vai olhar para você e vai dizer: ela passa por luta, ela passa por prova, ela passa por muita tribulação, mas está de pé. Como consegue? É com o Senhor. Então eu quero esse Senhor, eu quero o Senhor dela para mim. Por quê? Porque você brilha. É na prova, irmão, é na prova que nós temos que brilhar. E muitas das vezes o Senhor vai arrumar alguma situação para sempre trazer alguém, para sempre chamar a atenção de alguém que está do teu lado. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Nabucodonosor não adorava o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Deus armou a situação. Eles foram para a fornalha, eles foram luz lá dentro, e lá dentro o Senhor estava com ele. Quando ele saiu, Nabucodonosor falou: hoje, a partir de hoje, ninguém adora outro Deus a não ser o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ei, o povo olha para você e vê diferença em você. O povo olha para a tua vida e vê algo diferente na tua vida. Então, continue posicionado, seja a luz aonde quer que você for, porque tem pessoas te olhando. Jovens, tem pessoas te olhando. E se você não for luz, você vai trazer escândalo para o Evangelho. Se você não for sal, a palavra diz: se você não for sal, você vai ser pisado, você vai ser envergonhado aonde quer que você for. É só ler Mateus 5,13. Antes de ser luz, você tem essência. E essa essência, se você não exalar essa essência, onde você chega, você vai ser envergonhado. Pessoas vão te apontar. É desse jeito que é crente? É desse jeito que vai para a igreja? Então, jovem, olha a responsabilidade que Deus colocou nas tuas mãos. Se os pais têm legado para passar para os filhos, ei jovens, você tem legado para passar para a tua geração. A responsabilidade não é só dos mais velhos, a responsabilidade também é dos jovens. E eu falo isso para o meu filho: você tem responsabilidade, você tem um legado para deixar para a tua geração, você tem um legado para deixar para quem está em tua volta. Como nós pais também temos um legado de santidade para deixar para os nossos filhos e para todos aqueles que estão em nossa volta. Então, não se corrompa com o ambiente, não se corrompa com a situação, não deixa de ser crente mediante a tantas provas e tribulações. Se continua firme, continua brilhando. Por quê? Porque grande será o teu galardão. E para finalizar,
ser luz é uma prestação de serviço para o reino do Senhor. Presta atenção nisso. Ser luz é uma prestação de serviço para o reino do Senhor. Pois, para ser luz, eu preciso ter bom testemunho, eu preciso ter um bom comportamento, eu preciso ser puro e reto de coração, eu preciso ser temente a Deus e preciso ser praticante da palavra. E eu, com todos esses atributos, eu me torno santo. E quem olhar para a minha vida e ver as lutas que eu passo, as provações que você passa, mesmo assim você não se corrompe, e mesmo assim você está de pé e brilhando, todos vão querer conhecer o Deus que você serve. Então a palavra para Deus, a palavra de Deus nessa noite, para a tua vida, resista às provações, seja resiliente em meio às lutas, porque você nasceu para brilhar, você nasceu para ser diferente, você foi feito, Deus te escolheu para ser santo, santo e irrepreensível na presença dele e na presença dos homens. Quem olha para você tem que ver luz e santidade. Amém? Então fique com essa palavra e aplauda o Senhor.